E me conta dessa segunda cirurgia. Segunda cirurgia dele, bom, essa aí foi a segunda cirurgia do Rafa. O Rafa foi para casa com mais ou menos 45 dias. Fomos com home care, né? Eu tinha enfermeira, eu não, o Rafa, de madrugada, só à noite. Durante o dia eu mesma cuidava. Na verdade, eu não queria ter nenhuma enfermeira em casa, né? Mas esse era um dos motivos para que o Rafael viesse para casa. Então, aceitei à noite. E essa segunda cirurgia foi quando, um pouco antes do Rafa sair do hospital, nós temos uma amiga que é médica, de pediatra, e ela indicou o cirurgião para o Rafael. E nós fomos até ele, o Rafa já tinha acho que uns 10 dias em casa. Ele, cheguei no consultório, já falando tudo que eu precisava falar, e ele olhou para mim e falou: deixa eu primeiro analisar o Rafa. Tá bom. E ele colocou o Rafael na maca lá, né, do consultório, abriu o Rafael, a gente tirou a roupinha. Nessa malformação, tem uma malformação da parte genital. Hoje eu posso falar isso abertamente porque isso chegou na revista Crescer. É mesmo? Então tem uma reportagem minha, Do Rafinha. do Rafa, contando a história dele. Mas eu vou chegar lá para dizer por que que eu fiz essa reportagem, né? Aí eu dizia para ele, mas o outro médico disse que o Rafael, o órgão genital é assim, assim. Ele falou assim, eu vou te mostrar onde está. Então o Rafael era uma perninha totalmente aberta, que o joelho dele batia no ombro dele. Então era Nossa. bem aberta a perna. Ele falou, Jaque, olha, Rogério, o Rafael tem uma má formação chamada estrofia de cloaca. Foi mais desafios, como o médico falou pra você. Isso. Ou complexo OEIS, mas essa sigla não é muito falada, Exato. né? Então, estrofia de cloaca é muito mais conhecido. Então, afeta a parte motora, muitas vezes, a parte de tudo que você possa imaginar, inclusive questão de fazer xixi, de como faz cocô, tudo isso é afetado. E a parte genital também. Só que assim, não é uma única cirurgia. São várias. E ele fez já quantas? Já fez todas? 9 9 até agora. cirurgias. E vai fazer mais? Tem mais um ano que vem. Amém. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Então ele falou: olha, não dá para fazer tudo uma vez. Por quê? O Rafael precisa crescer. Pra gente ir se adaptando conforme o crescimento dele. Né? Eu não posso construir uma bexiga gigante para um bebê de 1 mês e meio. Não tem como. Então a gente vai se adaptando conforme o crescimento dele. Ele falou: olha, eu quero operar o Rafa daqui a 20 dias. Falei, nossa, o menino mal saiu de um hospital, né? Nossa, pra uma mãe, isso, gente, eu fico imaginando a dor. E o nascimento dele, com um dia de vida, ele fez uma cirurgia. Né? Então ele fez uma cirurgia de colostomia, que coloca um pedacinho do intestino para fora para ele poder conseguir fazer o cocô dele. Né? Porque o Rafael veio para casa com a bexiga para fora. Então por isso do home care. Né? Mas aí eu aprendi a lidar com ele no hospital. Então durante o dia eu cuidava e à noite O home care. o home care, justamente por causa disto, porque o Rafael precisava ser trocado a cada 1 hora. Então que horas eu iria dormir, né? E falei, tá bom, doutor, 20 dias, sou que mando. Nunca tinha visto esse homem na vida. Não sabia nada dele, não sabia a história dele, porque geralmente quando eu vou procurar um médico, eu digito o nome dele no Google, né? Pra saber onde ele fez a faculdade, quanto tempo ele tinha, De carreira. de tudo. E dele eu não fiz nada. Você confiou. Rogério falou pra mim, você gostou dele? Falei, olha, eu não posso dizer que sim nem que não, eu não sei te explicar. Simplesmente eu acho que com certeza eu confiei, eu não tinha opção, né? Não tinha. Eu não tinha opção, porque até então eu ouvi de um médico que não teria
no mundo médico que fizesse essa cirurgia. E é esse médico? É esse aí, Dr. Jovelino Leão. Não, é esse que você fala direto, né? É esse que eu falo direto. Virou amigo de vocês, né? Muito amigo, muito amigo. Conexão. Entreguei o Rafa no centro cirúrgico 7h30 da manhã. E nesse dia, tava só eu e o Rogério. Cedinho, eu falei, poxa vida, podia entrar alguém nesse quarto. O Rafa ainda tava no quarto. Pra conversar, né? Porque a gente já tava naquela expectativa, a gente já sabia que seria uma cirurgia muito difícil. E eu acabei de falar, a porta abriu. Deus Aí era nosso amigo Mauro, que tá mais pra cá, perto da esposa dele. Ele falou, eu tava aqui andando, eu falei, vou lá no hospital, no Rogério e na Jaque. Deus ouve nossas orações, mesmo a gente não fazendo, né? Ele vai vendo as nossas necessidades. Então foram milagres acontecendo. Aham. Né? E entreguei o Rafa às 7h30 da manhã. O telefone do quarto tocava a cada 1 hora. Amigos. Não, a equipe do médico falando, está tudo bem. Ai, que legal. Que Passava legal. 1 hora, o telefone tocava, estava tudo bem. Mas cada vez que aquele telefone tocava, eu dizia, meu Deus do céu, o que será que vem? Não, assim você vai falando, eu vou lembrando de algumas da minha situação, quando o Pedro ficou 10 dias na UTI, que naquela época não era muito telefone de celular, era mais fixo, né? Sim. Naquela época ainda já tinha o celular. Mas quando ele nasceu, eu tive que ir embora, e o Pedro teve que ficar na UTI, meu telefone tocava, me dava desespero, que eu tinha medo de ser alguém pra dar alguma notícia ruim. Né? Eu imagino, seu coração devia ficar a 1000. E quando foi 1h30 da manhã, ele aparece. O telefone toca e o cirurgião falou, vocês podem descer no centro cirúrgico, a cirurgia acabou. Eita glória. E ele tava acordadinho? Não. Sedado. Essa turma esteve comigo, com a gente, o tempo inteiro. Que legal. Amigo de verdade. Amigo de verdade. Você pode contar até hoje. Só foram depois que o Rafael entrou na UTI. Esse aí é quando deixaram o Rafa na UTI e o cirurgião saiu pra falar com a gente. Isso era 2h da manhã. Olha ele aí, gente. Mas Rafael saiu entubado. A gente já sabia que ele ia ficar 2 dias entubado, em coma, né? Em coma induzido, para não sentir dor. Mas esses 2 dias viraram 10. Porque o Rafael inchou muito. Os órgãos começaram a parar. Rafael nasceu com um rim apenas. Nossa. Então esse rim resolveu não querer funcionar. Então, ele era uma coisa só, ele era enorme, muito inchado, o pé, a mão. Aí ele não tava não, né? Não. Aí ele foi no dia que acordaram ele, no 10º dia, mais ou menos. Isso, que estubaram ele. Mais um milagre de Deus, Mais né? um milagre, porque aquele dia, eu lembro, era uma terça-feira de madrugada, o cirurgião estava aí na UTI com ele, porque o Rafael ia embora. Nossa. E já estavam preparando vocês? A gente via o que estava acontecendo na UTI, né? O Rogério foi expulso da UTI esse dia. Porque estava desesperado? Ficou desesperado. Eu imagino. Meu Deus. Um monte de médico em volta dele, entra o cirurgião e o cirurgião falou, Rogério, você tem que sair daqui. É porque eu acho que é uma emoção muito forte, né? E também até para tranquilizar a equipe médica, né? Só eu fiquei. E você ficou quieta? Eu fiquei quieta, fiquei olhando. Porque assim, eu acho que a gente tem que confiar no médico. E acima de tudo, confiar no médico dos médicos. É isso aí. Tem que confiar em Deus e saber que Deus capacita esses caras para isso, né? Eu lembro até que precisava de uma médica nefrologista, médica renal, e não estava encontrando ela. Aí liguei para uma amiga, essa minha amiga, que é pediatra, falei, Dani, eu preciso da doutora fulana de tal. Foi até o Rogério que ligou para ela. Meia hora depois estava a Dani com a médica dentro da UTI. Isso que são os amigos. É isso que são os amigos. Aqueles que falam assim, tô aqui para toda hora. Isso. Que legal, viu? É tremendo. Aqui, ó. Aí ele ficou amarradinho, porque fez a cirurgia da bacia, né? Não podia mexer as pernas. Quanto tempo ele ficou parado? 6 meses. 6 meses, imagina. Só podia tirar pra dar banho. Por isso que hoje ele é tão serelepe, gente. Ele tá... Eu tenho certeza que o Rafa tá compensando esses dias que ele ficou quieto. Porque, gente, olha, você sabe o que eu acho mais bonito? Eu sempre falei isso pra você, às vezes que eu falei. A Jaque, ela trata o Rafael, porque na verdade é uma tendência de mãe. Eu já conheci mães que aconteceu alguma coisa com os filhos e eles começam a super proteger. Medo de perder o filho. É uma situação muito delicada. Então, quando você tem um filho que requer um cuidado especial, igual o Rafa, é uma tendência da mãe. Ela é super protetora. É normal da mulher ser super protetora. A Jaque não é.
A Jaque, eu acho ela tão descolada com o Rafinha, que quando ela vai me contando as histórias, ele não é possível. Gente, que se vocês encontrar o Rafinha, ele é serelepe, ele é peralta, ele é político, ele conhece todo mundo. O dia que ele foi lá em casa, o Luiz Felipe apaixonou nele, desde a primeira vez que viu o Rafinha. Eles foram brincar numa pracinha lá perto de casa. Eu falei, Luiz, você percebeu alguma coisa no Rafinha? Não, mãe, Rafinha é super legal. Eu falei, ele entende que ele é aquilo e que ele é normal e que tá tudo bem e que vida tá seguindo. Aí você vê, olha só, 6 meses ali, paradinho. Paradinho aos pezinhos. Ó, dó. Essa é uma campanha aqui no hospital, lá em São Paulo, eles têm, geralmente com crianças com alguma malformação grave, e eles têm esse projeto que é muito legal. Firma Rafaelzinho. O Firma Rafaelzinho é uma página que o Rogério criou. Eu não lembro muito bem qual que é o nome do projeto lá do hospital, mas... Que legal. É muito legal isso aí. Isso é em casa já. Gente, olha, aqui ele já começa a demonstrar o seu jeito peralta, tá? Aí você já vê no olhinho dele. Aí esse daí é o Rafinha, ó. Primeira vez na praia. Já bagunceiro. Essa é uma outra cirurgia que a gente fez, precisou fazer. Geralmente, entre uma cirurgia grande e outra grande, tinha umas intercorrências, né? Então, essa era uma delas. Mas ele sempre... Forte. Sempre. Só esse olhar dele, né, profundo que ele tem, né? É dele, é a marca do Rafinha. Essa é a festa de 1 ano dele. Ai, que Muito graça. esperada, tinha muita gente. Acho que todo mundo que orou Por nós, ele. por ele, principalmente, né? Foi muito, muito legal essa festa aí. Que legal. Primeira vez que entrou dentro de uma piscina, já liberado pelo médico. Ah, e depois não quis mais sair, né? Ah, não. Comendo a melancia, andando, porque até então ele não iria andar, né? E Outro essa história, milagre. eu não sabia. O Rogério sabia disso. Mas ele não te falava. Não. Ele só falou quando o Rafael engatinhou. É mesmo? É. Prudência dele, né? E pra mim tava tão natural que o Rafael fosse engatinhar, né? Quando ele engatinhou, eu mandei pro Rogério que ele tava engatinhando. Aí que o Rogério falou. Olha, pode até não ser, né? Mas eu fico aqui uma coisa assim. Às vezes a gente decreta coisa nos nossos filhos. É verdade. Você ouve uma pessoa falando, ele não vai andar e não vai engatinhar. Aquilo você coloca pra você e aí ajuda o seu filho até não ser aquilo. Sim, Você ajude de uma forma tão natural que ele andou. ele andou. Oh, que gracinha. Bom, esse é o médico, a esposa dele. Essa mulher... Até também hoje é o médico do Rafinha, né? Até hoje. Então, eles trabalham juntos, mas o responsável mesmo pelo Rafa é ele, Dr. Jovelino e doutora Fernanda. Que legal. Aí, gente, ó, vocês vão vendo a peraltice dele, olha ali, ó. Ó o sorriso. Sorriso alegre, ele é assim o tempo inteiro. Aquele em Portugal, né? Isso. Sendo avó. Aí ele... Outro susto. Outro susto, ele caiu em cima de um negócio de ferro e cortou. Esse é o hospital que ele nasceu em São Paulo e já levei ele outras vezes, já maior aí, né? Pra ele ver onde ele nasceu, tudo que ele passou. Eu levo ele na UTI, né? Com as mesmas enfermeiras, as médicas que cuidaram dele. É bem legal. Nessa foto ele tá muito parecido com o irmão, essa Sim. foto, né? Outra Essa cirurgia. foi bem esperada. Porque o Rafael usou fralda até 5 anos de idade, porque ele é incontinente urinário. Então não tinha como tirar a fralda. Então essa é uma cirurgia que para tirar a fralda, né? Só que o Rafael não faz xixi por vias normais, né? Então ele usa uma sondinha, foi feito um umbigo, ó, uma coisa interessante. O Rafael nasceu sem umbigo. Porque os órgãos estavam todos dentro do cordão umbilical, naquela pele. É mesmo? Estavam todos dentro do cordão Todos umbilical. ali. O único órgão que ele tinha dentro do corpo é coração, pulmão. O resto era tudo dentro dessa pele. Gente, Do como... cordão. E se tiver... ele teve que colocar tudo dentro, né? Ele colocou tudo dentro com aquele primeiro cirurgião. Porque, na verdade, o Rafael iria ficar vários meses na UTI. Eles embalam, a técnica até então, eles embalam esses órgãos. Faz tipo uma bolsinha. E bem na ponta, eles colocam um ganchinho que a cada dia eles vão empurrando devagarzinho os órgãos. Só que o Rafael não tinha esse tempo. Meu Deus, e aí? Aí o médico falou assim, olha, Rafael, não tenho tempo a esperar 100 e tantos dias dentro de uma UTI. A gente precisa fazer isso agora.
Nossa. Aí foi colocando tudo. Aí eu falei, que dia é a cirurgia? É agora. Rafael tinha um dia. Aí foi colocado tudo uma vez só, mas como é que ele ia fechar o abdômen? Rafael não tinha pele pra fechar. Nossa, que desafio. Aí, como é que eu descobri? Depois que o Rafael já estava em casa, o Rafael já tinha 9 meses, eu voltei nesse cirurgião na consulta. Ele falou assim pra mim, você sabe que no dia da cirurgia do Rafa, quando seu médico tirou ele, que eu olhei o Rafael, falei, como é que eu vou fazer? O Rafael não tem tempo. Aí os milagres acontecendo. Que ele falou que ele ouviu uma voz dizendo assim, você vai usar a pele do cordão. Meu Deus. Ele falou, mas usar a pele? Ele falou que na hora ele falou pro meu médico, deixa tantos centímetros de cordão pra mim. E usou. Ele usou, ele falou, não sei te explicar. É Deus, é o próprio. Gente, é tão tremendo Aí ouvir ele usou isso. aquela pele pra fazer um remendo mesmo, né? Porque o Rafael tinha um buraco assim, desse tamanho mais ou menos, na barriga. Então ele foi remendando essa pele aqui em volta. Ele falou, ó, não sei o que vai acontecer. Costurou. Só que isso eu não sabia, Aham. né? Ele pensando, o que será que vai acontecer depois, né? Então essa pele foi secando igual do cordão mesmo, que seca e cai, né? Foi secando, quando ele viu, tinha pele por baixo. Então a pele hoje do abdômen do Rafael é essa pele nova Que foi nascendo. que foi nascendo. É Deus e o milagre dele. Tem um filme que você me fez lembrar de um filme, até, não sei se você viu, que tem até uma música muito bonita de um rapaz que cai no. Não sei se vocês viram, vocês também. O rapaz, ele cai numa coisa de gelo. De gelo, sim. Ele cai e fica horas lá, e vem os bombeiros, não sei. E um ouve assim, eles já estavam desistindo, um falou assim: dá mais um passo pra trás. Aí ele deu um passo pra trás, ele pisa na menina e puxa o menino é um milagre de Deus. Cara, eu creio muito nessas coisas que Deus fala, ele dá direção, né? Esse foi o primeiro dia de aula. Então essa era uma outra expectativa que eu tinha quando ele nasceu. Então eu ficava assim, como é que vai ser, meu Deus, quando ele tiver 4, 5 anos? Ele vai pra escola. O que as crianças vão fazer? Tal, o que vão falar? E agora? Como é que... Então eu tinha essa preocupação, assim, exagerada até. Mas eu acho que isso é super natural para uma mãe que já passou por tantos desafios. Ah, sim. Como eu te falei, eu conheço mães que tiveram. Uma mãe já, que na verdade a filha dela é uma grande amiga minha. Ela teve o primeiro filho dela e ele era normal, e depois ele teve otite, que virou uma meningite, e ele ficou especial. Logo depois, 7 anos depois, nasceu a minha amiga. Não adianta, ela foi super protegida. Isso que eu falo, você não super protegeu o Rafinha, apesar Não. de tudo, né? Mas foi super bem na escola até hoje. Não, ele é um político, nunca- né? Como você falou, ele conhece todo mundo. Esse quando ele aprendeu a andar de bicicleta, sem rodinha, todo feliz. Essa é uma outra cirurgia também, uma cirurgia mais de reparadora, assim, alguma coisa nesse sentido. Que nada vai fazendo muito- parte, né, do crescimento Isso, dele. isso. Essa foi uma cirurgia muito importante. Essa foi a 9ª. Essa foi a cirurgia que acho que foi a mais esperada de todas. Essa? Essa aí. Que Porque ia fazer a questão da parte genital, né? Ah, E para um menino, Nossa, isso era fundamental. 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 Né? Não que ele reclamasse, nada disso. Mas Mas você sabe a importância que a tem. importância que tem, né? Ele tinha Vários quantos anos meninos. aí? Rafael tinha 7 7 para 8 anos. No médico, quando ele nasceu, um médico urologista, que eu questionei ele se tinha algum médico no mundo que fizesse essa cirurgia. E ele disse que não. Aí foi quando eu olhei para ele e falei, tem, e eu vou descobrir. Então foi quando a gente descobriu o Dr. Jovelino, através da nossa amiga. E o Jovelino tinha comentado de um médico francês que tinha uma técnica muito boa para essa parte genital e tal. E que ele iria até a França para aprender essa técnica para operar o Rafael. Então ele aprendeu e tal. Aí ele falou o seguinte, no ano que o Rafael ia operar, em dezembro, ele já estava programado para o final do ano. Fevereiro, o Jovelino liga pra gente, fala, olha, eu tenho uma proposta. Lembra do médico francês, tal. Explicou, falei, sim. Ele tá vindo ao Brasil. Porque ele, de uma técnica específica para quem tem estrofia de bexiga, ele reformulou essa técnica para operar crianças com estrofia de cloaca. Que era o que ele tinha. Que é o que o Rafael continua tendo, né? Uhum. E ele que é o pior caso que eu tenho de menino. E o Rafael foi. E foi o Rafael escolhido. Ó, que benção. Porque ele quer ensinar. Então vai ser uma cirurgia que vai ter muitos médicos aprendendo essa técnica.
médicos dentro do centro cirúrgico e médicos que estarão Observando. no anfiteatro do hospital e para não sei quantos do mundo assistirem online na hora. Nossa. Falei, vambora, né? Então esse médico veio, operou o Rafa, o centro cirúrgico, quando eu entrei com o Rafa estava ainda acordado, entrei com o Rafa no centro cirúrgico, me deparei com muito médico, com muitas câmeras, com a parede, uma das paredes, de exames do Rafael, do teto ao chão, tudo. Nossa. Foi uma cirurgia de Foi 10 quanto horas. tempo? Ah, isso que eu 10 ia horas. perguntar, 10 horas. E olha como ele tá. E todo feliz da vida. Firme e forte. Aqui ele não tá tão feliz, né? Hoje ele deve estar muito triste porque o Palmeiras perdeu. E ele é um palmeirense doente, Ele né? é um palmeirense. Ele é um palmeirense. Que gracinha. Aqui é por causa do irmão, né? Isso, onde o irmão trabalha, o irmão mexe com a aeronave. E o irmão levou ele lá pra conhecer. Essa foto tem uma Tem uma história. Geralmente é o aniversário do pai, o pai faz aniversário em setembro, geralmente no dia o Rafael tá sempre em hospital. É que eu não trouxe as outras fotos dos outros anos, né? Mas essa aí, falei, não, tem que colocar essa foto, porque... Aí o Rogério, você trouxe a minha foto do meu aniversário? É porque em todo aniversário o Rafinha tá no hospital com você. Essa médica, apareceu ela lá, né, nas primeiras fotos, é quando eu levo o Rafa no hospital que ele nasceu, e ela foi espetacular, essa médica. Hoje o Rafael está... Esse é o estilo do Isso, nosso jogador, Isso, né? esse aí é ele hoje. E aí eu faço uma pergunta, Jaque. Ele entende a história dele? Ele já consegue entender o tamanho dessa história dele, desse milagre que Deus fez na vida dele? Vocês já conversaram sobre a força que ele tem? Já. A gente sempre conversa com ele sobre isso, né? Desde pequeno, quando ele começou a entender algumas coisas, né? Então a gente sempre falou isso pra ele, do que ele carrega, né? Do que Deus fez na vida dele, do milagre que ele é, e para ele nunca se abater com isso, né? Que isso não desmerece ele em nada, muito pelo contrário, Não. né? Que deixa ele mais forte do que ele imagina. Com certeza. Então ele chega nos lugares, nas escolas que ele já passou, ele já chega contando, olha, eu sou assim, eu faço xixi desse jeito, faço cocô desse jeito, eu uso isso, então toda vez que vocês me virem saindo da sala com isso aqui, é que eu tô indo fazer xixi. Aí ele deixa bem claro isso pra todo mundo. Despachado. Porque pra ninguém ficar perguntando. O que é isso? Isso. Então ele já chega falando, né? Aqui é o pescador, né? É o pescador. E aí você falou uma coisa que eu queria tentar um pouco nesse assunto, é uma coisa que foge um pouco da nossa entrevista, mas veio no meu coração, eu queria falar sobre bullying. Uhum. Porque você já comentou comigo, quando vocês moravam em São Paulo, né, que ele sofria muito bullying. E tudo, na verdade, na vida do Rafa, tudo cooperava para ele ser uma vítima. Sim. Tudo cooperava. E ele não é vítima. Não. Ele faz a própria história dele. É. Hoje melhorou essa questão do bullying? Sim, melhorou. Porque foi um bullying não muito explícito com a questão Foi velado. física dele. Foi velado. Isso, foi meio que, né? Mas vocês entendiam. Mas sim, mais por alto. Porque a gente não deixava tão claro pra ele, né? Eles estão fazendo isso por causa disso, Aham, disso, né? você teve essa sensibilidade. Isso. Mas foi uma fase muito difícil porque ele não queria ir pra escola, ele chorava muito. Eu imagino. Ele ficou, acho que quase um mês em casa, porque a gente teve muita dificuldade, né? Mas Rogério foi envolvido a questão de polícia, Vocês me contaram. conselho tutelar. Mas ele pessoas- soube lidar bem, assim. Levou um tempo, mas acho que isso fez dele mais forte, Com sabe? certeza. Hoje as crianças podem falar o que quiser dele, na hora ele vai e responde. Isso. Legal. Ó que gracinha. Ele lá na Avenida Paulista. E enfim, né? Agora E acabou. As fotos. Já aqui fica o meu agradecimento. E uma coisa que eu vou falar pra você, que ainda não falei com nenhuma mãe, mas hoje você não apenas inspira, você vive um milagre de Deus. E esse milagre exala através da sua vida e através da vida do Rafa, do Rogério. E eu sou muito grata a Deus por ter conhecido vocês, sabe? Me ensina a ser uma mãe melhor quando eu vejo a mãe que você é, uma mãe super descolada, e fala assim, bora filho, vamos que não dá pra olhar pra trás não. Seja assim, sempre, essa mãe cuidadosa, mas ao mesmo tempo uma mãe firme, uma mãe que deixa ele andar com as próprias pernas. Eu creio que o Rafinha vai dar voos muito altos, do jeitinho dele, que ele é maravilhoso, sou apaixonada nele. E que Deus continue abençoando a vida de vocês. E também uma coisa interessante, se você pudesse resumir toda a sua história numa frase, qual seria? Acho que a frase que resume
bem. Foi até meu esposo que, na época, criou, né? Então, no começo do nosso encontro aqui aparece: milagre é onde o nada se vê e o tudo acontece. Porque a gente não via nada. Nós não tínhamos nenhum relato de pai, mãe que tinha passado por isso. Então a gente estava completamente, entre aspas, no escuro. Imagino. Quando eu fui atrás, entrei no Google e fui, né, digitar como falocélio, não sei o quê, não tinha nada. Tinha 3 crianças que já tinham morrido há muito tempo, ao nascimento, Isso que eu ia falar, ao nascer, ao né? nascer. Então, assim, eu não tinha uma mãe que pudesse me orientar. Onde é que você foi? Quem você procurou? Como é que você fez? Como é que foi e tal. Então, o milagre é onde nada se vê. Aí, quando você entrega e confia. Mas como é que eu vou explicar? O entregar é entregar Mesmo. mesmo. Teve 2 episódios, um episódio, na verdade, que eu e o Rogério, nós fizemos a mesma oração sem um saber do outro. De entregar o filho. E falar, olha, Deus, se quiser levar, leva. Imagino. Porque tá sendo difícil. Realmente é uma luta, né? Uma luta física, uma luta espiritual, uma luta psicológica, né? Isso. Porque assim, fazer essa oração, você entregar seu filho, por mais que você quisesse ele ali. Mas a gente estava vendo com os nossos olhos, né? A dificuldade, o desafio que era muito grande. Mas por trás, e a gente naquele turbilhão, a gente já não prestava atenção nos milagres que já estavam acontecendo. Né? E o tudo acontece. Quando você entrega o seu filho e você confia, né? Você para de fazer as coisas pela sua vontade, né? Com as suas forças, e você deixa Deus agir. É onde tudo acontece. Amém. Nós estamos terminando o nosso episódio de Mães que Inspiram. Agradecer você, Jaque, de todo o coração por toda a sua sinceridade de coração, sua leveza, você ter falado de uma maneira tão bonita e tão profunda sobre esse milagre, sobre o que você vive na vida do Rafinha. Como você disse, milagre é onde nada se vê e tudo acontece. O milagre a gente não vê, a gente vê acontecer. E é aí que a gente consegue entrar, foi o que você falou, a entrega a Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua semana, que você tenha uma vida abençoada por Deus, que a gente se encontre no próximo episódio. Deus te abençoe.